as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de louvarmos, de exaltarmos o teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba estes louvores, ó Pai, que cantamos, Senhor. Que sejam, Senhor, de aroma agradável a Ti, ó Pai. Pedimos a Tua orientação, pedimos que o Senhor abençoe o culto desta noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala através do Teu Santo, Pai.
que a Tua Palavra venha, Senhor, aos encontros dos nossos anseios, das nossas necessidades, ó Pai, de que possamos, ó Pai, usar a Tua Palavra com sabedoria, Pai, na nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também abençoe aqueles que entregaram seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, à Tua casa. A Tua casa precisa, Senhor, da manutenção, Senhor, e esse dinheiro, Pai, é para que a Tua casa seja mantida sempre, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor esteja com cada um que está assistindo este culto, Senhor. Pedimos a Tua orientação, a Tua bênção para este dia e para esta nova semana que se inicia, Pai. E é, Senhor, no nome santo e poderoso, no nome que é sobre todo nome, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Contame bene
Que gostoso nós estarmos na presença de Deus. E nós queremos nessa noite compartilhar da palavra de Deus que se encontra-se lá na carta de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3. E nós vamos até o versículo 9. Capítulo 1, do 1 até o 9, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Oremos a Deus. Ó Deus querido, é muito precioso, Senhor, nós estarmos na Tua presença, é precioso ouvir a Tua palavra, Senhor. Portanto, nós pedimos que o Senhor nos ajude, console os nossos corações, dando paz, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine o nosso espírito, abra, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, guia a nossa boca, a nossa fala, Senhor, para que possa entrar no coração dos que estarão ouvindo da Tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo passado foi o domingo de Páscoa, né? Portanto, passamos aí um domingo já da celebração da Páscoa. E nós estamos, né, sendo conduzidos justamente pela ideia da vida que vem através de Jesus Cristo, através da ressurreição. É justamente nessa noite nós queremos falar um pouco desse renascimento, desse renascer do coração do ser humano, da nossa vida, da transformação do nosso ser, para que a gente possa entender, né, o porquê nós estamos aqui, né, nesse mundo. Se somos nascidos em Cristo, nós somos, portanto, novas criaturas e, portanto, um caminhar diferenciado, guiado pelos passos do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, né, nessa carta, começa justamente exclamando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Então o cristão, ele já não está orando a um Deus remoto, distante lá, né? Desconhecido, está se dirigindo ao Deus que é Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está orando a um Deus. É justamente aí que vai um dos grandes dilemas do ser humano, né? Quando nós oramos, parece que é algo tão impossível de ser atendido. Nós estamos orando, se nós cremos que existe um Deus vivo e poderoso, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos confiantemente que Ele venha ao nosso socorro, que está sempre guardando a nossa vida. E parece-me que esse tempo em que nós vivemos está justamente numa corrida, né, para a oração. Nós devemos orar sempre. A Bíblia fala que orar sem cessar, né? Mas no entanto o ser humano parece que quando as coisas vão tudo bem, ela se esquece, né, que Deus está sempre pronto a nos ajudar. Ele nos ouve, né, nos atende, corresponde principalmente dando para nós a paz, a tranquilidade que está no comando dele todas as coisas. E parece-me que a gente ora, mas ainda a gente fica lá, né, como ser humano, com o pé atrás. Será, né, que Deus ouviu? Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. E esse texto fala, né, do renascimento. E essa ideia de renascer, ela vem através do Novo Testamento em diversas partes. O novo nascimento cristão se produz pela vontade e pela obra de Deus. Nós vemos citação lá em João 1,13, Tiago 1,18, capítulo 1, verso 18. Não é algo que o homem obtém, assim como tampouco obtém seu próprio nascimento físico. É algo que lhe sucede pela vontade, pela graça e pelo poder de Deus, né? Diferentemente do nascimento físico, quando nós vimos ao mundo, né, através dos nossos pais ali, como criança, o nascimento espiritual se dá pela graça de Deus. Ele nos alcança, toca em nosso coração, e a gente começa a entender que a nossa caminhada tem que ser diferente. Não compartilhamos mais, né, das maldades do mundo, falhos, pecadores, mas numa trajetória diferente. A trajetória como mundano, como carnal sem Cristo é de uma maneira, e a vida espiritual com Cristo ela passa a ser de uma forma diferente. Outra maneira de expressar o mesmo quer dizer que esse renascer é obra do Espírito Santo. Ele vai lá, né, toca, nos possui, ocupando, né, nossa vida, recriando um novo ser, operando dentro do nosso coração, né? Uma vida que começa ali de dentro para fora, né? Começamos a sentir mais amor, mais compaixão, mais piedade das pessoas. Esse novo nascimento é operado mediante a palavra de verdade.
No princípio foi a palavra de Deus, a que criou o céu, a terra, todas as coisas. Agora a palavra criadora de Deus em Jesus Cristo e no livro de Deus passa a operar na vida do ser humano, fazendo dali do ser humano uma nova criatura. Passamos a entender, a vida, as coisas de maneira diferente. E quando o homem, o ser humano renasce, ele renasce para uma viva esperança. Aqui está a profundidade, desse texto que nós acabamos de ler, Esperança, viva esperança. E o que nós queremos trabalhar justamente nessa noite é que em nós existe esperança. Os filhos de Deus, os filhos recriados pelo Santo Espírito de Deus, ele tem esperança porque ele tem fé, ele sabe que tudo que está escrito irá acontecer, o que foi escrito aconteceu e outras coisas irão acontecer. Nós esperamos e aguardamos as coisas que Deus ainda irá realizar na vida do ser humano e irá realizar na humanidade toda. A humanidade está numa expectativa do que vai acontecer, do que vai vir. Em Deus nós podemos ter essa esperança. O cristão nasce de uma semente agora incorruptível, algo realmente vivo e eficaz, que opera maravilhas na vida, no coração do ser humano. Quando nós falamos de bênçãos, queridos irmãos e irmãs, a bênção com profundidade é aquela que alcança o coração, a vida das pessoas. Não é da maneira materialista de ver que as bênçãos somente são as coisas materiais, comida, bebida, vestimento. Isso também é bênção, sim, mas a maior bênção que o ser humano pode ter é a bênção da modificação do nosso coração e dos pensamentos maus que existem na carne do ser humano. O cristão, ele tinha consciência que tinha consigo Jesus Cristo, mesmo ele tendo ido, mas através da ressurreição ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Jesus ressuscitou. Nós falamos domingo passado que ele vive. Se ele vive em nosso coração, em nossa vida, nós passamos a ter objetivos muito maiores do que simplesmente o aqui e agora e as coisas materiais. As pessoas estão colocando muita confiança nas coisas materiais. No socorro vão é o socorro do homem. O socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. É nisso que nós temos que acreditar, queridos irmãos e irmãs. Confiar em Deus, porque o socorro vem de Deus. Ele renasce, o cristão renasce no amor. Ele já não é mais egoísta, porque o ser humano, na sua essência, é um egoísmo, porque para mim, porque eu quero, porque eu tenho. Do que vale isso? Quantas pessoas, quando começou a pandemia, quantas pessoas que estavam em condições materiais boas, e agora vindo toda essa sorte, muitas
pessoas dessas, aquelas que não morreram e foram atingidos fatalmente pela doença, estão em situações complicadíssimas. Aquelas que já estão piores, né? Mas muitas pessoas poderosas estão em situações difíceis. E isso nos mostra o quê? Abramos nossos olhos, que as coisas desse mundo não têm valor nenhum. Nós ganhamos e nós perdemos em qualquer momento. Mas aquilo que nós alcançamos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, isso nós não perdemos, né? Ele alcança, trabalha, nós sentimos o amor. E nós temos que pensar, olhando para esse texto, essa grande herança que Deus tem para cada um de nós. Nós entramos numa grande herança. A ideia da herança é que nós teremos algo no futuro, né? Quando nós falamos de herança aqui, é quando os nossos queridos se forem, nós iremos possuir, né, a herança. Quando nós falamos da grande herança, nós falamos de algo que nós já sabemos que nós temos, mas que vai se tornar lá no futuro algo concreto, mas que nós já possuímos através da fé, né? É uma possessão já estável e segura que nós teremos juntamente com Deus. Pedro usa algumas palavras, né, figuras aqui no texto. Ele fala incorruptível, que não é perecível, né? Incorruptível, que não perece, que não acaba, que não destrói, sem mácula, sem mancha, né? Sem impureza, imarcessível, não vai estragar, não vai acabar. Então esse mundo que nós teremos vai ser um mundo que a paz, a alegria vai ser uma constante. Não é algo que nós temos aqui, que nós temos a posse e no momento seguinte, como nós temos o exemplo, que ela se vai. Não, é algo que nunca irá acabar, para toda a eternidade. Não vale a pena? A pergunta, né, que faço nesse momento: não vale a pena trilhar nos caminhos de Deus? Não vale a pena fazer a vontade de Deus? O que Ele quer, né? Transformar, mudar a nossa vida, transformar os nossos atos em atos bons, sem mancha, já estruturando a nossa vida. O Senhor, quando Ele nos alcança, Ele nos dá já a ideia do que é isso, de como funciona isso. E nós vemos assim o mundo perdido, né? Não sabendo muito bem como funciona, como fazer a vontade de Deus. Pensa que fazer a vontade de Deus são coisas que saem assim da cabeça e que são corruptíveis. Está muito maior do que isso. Ele vai dando para nós ideia de nós construirmos algo sólido,
algo que vai deixar marca na vida das pessoas, né? Através da nossa vida, vai deixar marca também na vida das pessoas. Essa herança do cristão é o próprio Deus, a presença do próprio Deus em nossa vida. O salmista, lá no Salmo 16,5, ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. Em outra parte diz assim: Deus é a sua porção para sempre. Lá em Lamentações fala: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Herança, queridos, a herança, a verdadeira herança é ter Deus na nossa vida, é caminhar com Deus. Essa é a herança, a maior herança que se pode é ter incorruptível, incontaminada e imarcessível. Que maravilha! Que maravilha! Naquela época os cristãos estavam vivendo em dias difíceis, pensando que seria, né, os últimos dias da vida deles. É interessante até a gente pensar assim, né, quando nós pensamos que esses serão os últimos dias, porque a gente se prepara, né? O que aconteceu ali naquele contexto? Eles estavam sempre preparados para o pior. Se acontecesse o pior, o coração deles estava incontaminado das coisas desse mundo, eles entrariam para o gozo de Deus. Parece, quando nós pensamos que está muito longe as coisas, né? As coisas estão longe por acontecer, nós ficamos desprevenidos e vivemos a vida do jeito que a gente pensa que é. E não é assim. O viver do cristão é um viver esperando, sabendo que o nosso fim pode estar próximo, e pode estar. Muitos foram, muitas pessoas até fortes, né, bem de saúde, né, fortes, foram levados. Alguém poderia dizer: puxa vida, né, o pastor Ageu está falando nesses dias, às vezes, de falar algo mais. Quando nós falamos em esperança, nós temos que falar em preparação também. E parece-me que as pessoas querem ficar aqui para todo sempre, né? Eu não quero levar uma ideia negativa, muito pelo contrário, levar uma ideia espiritual, queridos, que nós temos que estar preparados. Parece que essa mensagem se tornou distante dos nossos púlpitos, das nossas pregações. Não preparar as pessoas para se encontrar com Deus, a viver uma vida digna, uma vida de pureza, uma vida incontaminada. Não, quer viver, passou mal, está todo mundo curado, a gente vai fazer o que quer da vida e vamos viver em pecado. Não é assim. Eu gosto de falar, tenho falado isso, né, para os irmãos, que nós temos que viver, mas nós temos que viver amparados em Deus e preparados para o encontro com Ele, sabendo que lá no último dia, assim como Jesus ressuscitou, aqueles que partirem, né, antes da vinda de Jesus, serão ressurretos também para se encontrar com Ele. Ora, Deus, esse mesmo Deus que salva do perigo, que pode nos curar da enfermidade, eu quero hoje dizer que mais do que isso, Ele quer curar o nosso coração, o teu coração, querido irmão e irmã. Curar os nossos pensamentos. O ser humano está com a mente doentia.
que precisa ser sarada. É isso que nós precisamos, mais do que nunca, ser sarados. Que Deus nos proteja de todo o mal, mas que nos proteja também de entregar a nossa vida, o nosso coração ao mundanismo, à carnalidade, e entregar a nossa vida de fato a Deus, para que Ele nos dê o que mais é precioso, a nossa herança que nós falamos aqui, a nossa herança eterna, protegido no tempo e seguro na eternidade. Lá ninguém vai nos roubar mais, não vai roubar a nossa alegria, não vai roubar a nossa felicidade. É para toda a eternidade. Não é gostoso pensar nisso? Pensar nas coisas profundas de Deus? O mundo está parado por um lado. Nós não vemos aquela alegria, aqueles movimentos, né, que se tem na rua. Por outro lado, existe um grupo que está festejando e fazendo tudo que não presta. Igual um cantor popular que já foi, né? Aproveitou todos os seus dias, seus momentos com droga, com sexo. E tem um político que está aí, em outro país exilado, ele falou que se fosse o último dia da vida dele, ele ia fazer tudo que ele tivesse vontade de usar, droga, todos os tipos de drogas, e fazer sexo com todo mundo também que quisesse fazer sexo com ele. O modo de pensar do ser humano, do humano carnal. Mas do servo e da serva de Deus, não é esse pensamento, porque nós prestaremos conta de todos os nossos atos. Você acredita nisso? Que nós iremos prestar conta de todos os nossos atos perante Deus? Por isso, nesse momento, eu quero dizer, querido irmão, perseverança, persevere na luta, persevere em Cristo Jesus. Cristão, não fique simplesmente triste de não poder vir à igreja. Você é igreja. Exerça o seu papel no mundo. Faça diferença na vida das pessoas. Faça o que é bom, faça o que é certo, faça o que é agradável a Deus. É isso que Deus quer e requer de cada um de nós. Não só sermos religiosos, queridos, mas sermos filhos da luz, filhos de fato da luz. Esteja preparado, queridos irmãos. Dê um pouquinho do que você sabe de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta. Olhe para as pessoas de maneira diferente, porque hoje o que impera é o mal, a malícia no coração e na mente das pessoas. Não se fala mais de uma maneira inocente até, né? Uma amizade pura, sincera, mas tudo é visto de outra maneira e por um lado diferente. Esse é um mal que está no coração e na mente, nos olhos das pessoas. Temos que parar e refletir o que Deus quer da nossa vida, obtendo, versículo 9, para terminar, concluindo essa mensagem, obtendo o fim da vossa fé, a salvação
das vossas almas. Salvação das vossas almas. Salvação das vossas almas. Repito, salvação das vossas almas. Cuide daquilo que Deus lhe concedeu de maneira tão gratuita. Jesus é vida. Deixe Jesus renascer em sua vida, em seu coração, e Ele nos ajude até o fim. Sei lá quantos dias nós temos, né? 5, 10, 15, 20 anos, sei lá. Mas que isso seja vivido de fato para Deus, para a honra e a glória do Deus Altíssimo. Deus o abençoe. Amém. Nós ouvimos aqui através da palavra de Deus e através dos cânticos também, que isso possa brotar em nosso coração, em nossa vida, para que juntos nós amadureçamos mais e mais na presença de Deus. Vamos orar, né? Finalizando esse culto, em seguida nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Oremos. Deus querido, em cuja presença nos encontramos, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Senhor.
Nos ajude a entender, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos pôr em prática em nossa vida. Cura, Senhor, o coração da humanidade, cura da doença, das doenças, da doença dessa pandemia, mas também cura, Senhor, pedimos a cura do coração dessa humanidade, Senhor. Ajuda a olhar para Ti, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos, Senhor, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu em Tua presença, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.